Olá! Está começando mais um Quer Que Eu Desenhe. E como o pedido de vocês é uma ordem pra gente, o tema de hoje foi uma sugestão da Williane Moraes, que é sobre a mobilidade urbana. Mas antes de caminharmos sobre o assunto, fique ligado até o final do vídeo, porque vai ter desconto para assinar o Descomplica. Isso mesmo! Aproveite também para se inscrever logo no canal, ativando o sininho que fica aqui em cima para receber notificações e ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Agora, se você quiser o mapa mental completão, é só clicar no link aqui embaixo na descrição e baixar a qualquer momento. Agora pegue uma carona com a gente para entender o que é mobilidade urbana. Para começar do começo, a mobilidade urbana nada mais é que a capacidade de deslocamento de um grupo de pessoas dentro de uma área urbana. E as motivações aqui são diversas. Podem ser por razões sociais, econômicas ou até mesmo afetivas. Afinal, quem nunca foi até a outra ponta da cidade para encontrar o crush, não é mesmo? E como a gente faz tudo isso? Usando os modais de transporte, claro. Trens, ônibus, carros, tudo isso são meios que utilizamos para nos transportar no espaço público urbano. E é aí que entra o grande desafio da mobilidade urbana, que é a gestão pública conseguir fazer um planejamento urbano adequado sem congestionamentos. O problema todo aqui é que a população urbana não para de crescer, e isso dificulta tudo o que precisa ser planejado, como os meios de transporte, os caminhos, as rotas, as estradas, enfim, é coisa pra caramba. Ah, mas por que em alguns lugares a mobilidade urbana funciona melhor do que em outros, professor? Para entender melhor, a gente precisa de contexto. O planejamento urbano nos países desenvolvidos aconteceu de maneira bem diferente dos países subdesenvolvidos. Nos países mais pobres, a ocupação urbana aconteceu de forma acelerada e desordenada. Era mais ou menos assim. Quem chegava primeiro ou tinha mais dinheiro, morava perto do local de trabalho, que costumava ser no centro das grandes cidades, já que elas foram formadas principalmente a partir da atração de mão de obra para as indústrias. Já nos países mais ricos, o planejamento urbano se deu de modo mais organizado, nos quais as pessoas de baixa renda eram alocadas nos centros das cidades justamente para elas evitarem grandes deslocamentos até o local de trabalho. O resultado disso é o oposto do que costumamos ver por aqui. A especulação imobiliária se deu nas áreas mais afastadas, fazendo com que aqueles que tivessem mais grana pudessem ter carros para se deslocar pela cidade. Mas não se engane, achando que tudo estaria resolvido se fosse dessa forma em todos os lugares, ó pequeno gafanhoto. O carro é um produto símbolo da ideologia do capitalismo pós-Guerra Fria. E o forte estímulo que se tem hoje em dia para a população comprar o seu veículo particular é o principal problema da mobilidade urbana atualmente. E olha que essa conta nem é tão difícil assim de fazer, hein? Você paga caro por um carro que transporta 5 pessoas, mas que muitas vezes só terá um passageiro e mal vai sair do lugar, com tanto congestionamento, principalmente na hora do rush. Por outro lado, você tem outros meios de transporte, tanto rodoviários quanto ferroviários, como ônibus, metrôs e trens, que deslocam a mesma quantidade de pessoas ocupando bem menos espaço. E anota aí para não esquecer, hein? Essa é a maior contradição da mobilidade urbana. Entendido tudo isso, fica claro quem ganha essa corrida, né? Opa! Peraí, sinal vermelho que a administração pública está passando. Um dos maiores problemas dos transportes públicos, e aqui já estamos falando de Brasil, é o monopólio de grupos administrativos que operam as companhias de transporte em parcerias público-privadas e que, claro, visam lucro. E aí o resultado é aquele que a gente já sabe: transporte com preços abusivos, precários, sem segurança e com deslocamentos mal planejados, fazendo com que a população gaste um tempão de um lugar para o outro. Só para você ter noção, se você passar 4 horas por dia dentro de um ônibus, em 10 anos, isso equivale a 9.600 horas, que é o mesmo que 400 dias. Daí, quando você vê, já passou quase 2 anos da sua vida dentro do transporte público. Parece loucura, mas é a realidade de muita gente. E usar carro, transporte público? Tô fora. Pego minha bike e vou embora. Afinal, a bicicleta é um meio de transporte gratuito, saudável e rápido. Mas, infelizmente, a gente encontra problemas para pedalar todo dia por aí. Faltam medidas públicas, falta segurança para os ciclistas. E ao mesmo tempo, esse é um grupo que cresce cada vez mais. E a coisa fica ainda pior para as pessoas de áreas periféricas. Elas não conseguem se locomover adequadamente de bicicleta, pois se deparam com longas distâncias e falta de infraestrutura, como a inexistência de ciclofaixas, ciclovias ou ciclorotas. Ou seja, o básico, né? E já que estamos falando de acesso à cidade, vamos para o nosso último tópico do vídeo de hoje. O que a mobilidade urbana tem a ver com as classes sociais?
Tudo. A gente não pode esquecer que o direito à mobilidade está relacionado a quem você é dentro da cidade. Mas como assim? Minorias e pessoas mais pobres não têm o mesmo direito ao acesso à cidade que a população mais rica. Pessoas negras, mulheres, LGBTs e cadeirantes têm a mobilidade mais restrita em relação aos grupos mais dominantes. Grupos mais excluídos tendem a sofrer mais violência nas ruas, por exemplo. Sem contar que a periferia não tem acesso à mesma cultura que as pessoas que vivem nas áreas centrais. Isso tudão está relacionado a fenômenos sociais, geográficos e históricos, que com o passar do tempo resultam na organização socioespacial e territorial que vemos hoje nas paisagens das cidades urbanas e nas relações sociais. Ufa, foi?